pessoal, tudo bem com vocês? E aí, precisando aprender física para o Enem, para o vestibular, para suas provas na escola? Então você está no local certo. Essa daqui é a aula 1 do curso Física com a professora Nádia, em que você vai aprender física de um jeito diferente, de um jeito super simples, que vai parecer até que você está brincando. Então não esquece, gente, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Se você gostar do conteúdo, compartilha com seus colegas para que outras pessoas possam ter essa mesma oportunidade que você está tendo. E não esquece também, se você teve alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo que eu vou ficar super feliz de ler. Bora para a aula então? E eu tenho certeza que você vai gostar muito, tenho certeza que você vai aprender a física, que você vai conseguir se sair super bem, tá legal? Nós vamos começar, gente, pela mecânica. Até alguns anos atrás, todas as vezes que você começava a estudar no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, esse era o primeiro conteúdo, ou um dos primeiros, às vezes tinha as introduções lá, mas quando entrava mesmo na física, a gente já começava falando da mecânica. Hoje, algumas escolas já trabalham esses assuntos de forma um pouquinho diferente, porque uma coisa legal na física é que a física tem várias áreas, então tem a mecânica, a gente tem a ótica, a gente tem a ondulatória, tem o eletromagnetismo, tem a física moderna. E assim, esses assuntos não necessariamente a gente precisa trabalhar na ordem, tá? A gente pode trabalhar, por exemplo, o assunto eu posso começar pelo eletromagnetismo e depois ir para ondas. Eletromagnetismo geralmente a gente estuda no terceiro ano, não tem problema a gente fazer essa alteração. Mas como ainda a maioria das escolas ensina dessa forma, então eu optei por fazer dessa forma tradicional. A gente vai começar estudando pela mecânica e a gente vai ali cumprindo tradicionalmente, como muitos livros ainda fazem, tá? E assim, não vai fazer diferença para você que está estudando para o Enem, porque todos esses conteúdos você vai ter que aprender. Então vamos lá, gente. Nessa primeira aula de hoje, nós vamos começar alguns conceitos que você vai precisar saber. Gente, eu tô simplificando ao máximo, tá? Eu vou pular algumas coisas que eu acho que não são relevantes, que eu acho que só serve pra gente esquentar a cabeça, tá? Geralmente no Enem não vai pedir, no vestibular não vai pedir, então pode até ter alguns livros didáticos, mas ela não é tão pedida. Então a gente vai começar a gente vai procurar focar nos assuntos que você realmente vai precisar. Todo final de aula, eu sempre vou dar uma explicação aqui e a gente vai treinar fazendo exercícios. Eu vou selecionar alguns exercícios que eu acho que são mais importantes. A gente vai pegar de nível de dificuldade mais fácil até a gente pegar o mais complexo, ali o mais difícil do Enem, tá? Para que você, olha só, o importante é que você consiga resolver esses exercícios, tá legal? Então você vai me acompanhar fazendo aqui, eu vou falar muito sobre isso, mas é importante que você tente fazer. Eu vou deixar os exercícios aqui, vou deixar um incentivo para que vocês façam, vocês venham fazendo, depois vocês façam, depois tentem fazer outros exercícios, tá legal? Mas bora de prosa, aliás, vamos deixar de prosa afiada e bora direto para o conteúdo. Gente, primeira coisa, mecânica. O que é esse negócio de mecânica que tanto fala, né? Tem as áreas da física. O que significa mecânica? Gente, mecânica nada mais é que movimento. Então, o estudo da mecânica estuda o movimento, certo? E aí vamos ver alguns conceitos que a gente precisa entender. O primeiro deles é que o movimento é relativo e ele vai depender de um referencial. O que significa isso? Vocês olhando para mim agora, vocês diriam que eu estou em movimento ou que eu estou em repouso? Provavelmente vocês vão dizer que eu estou em repouso, certo? Agora imagina que bem aqui na minha frente está passando um carro. Uma pessoa olhando para mim dentro do carro, ela tem a impressão que eu estou em movimento. Porque quando a gente está no carro e está olhando para as pessoas, não parece que as pessoas estão se movimentando. Se a gente está andando aqui, olha, parece que as pessoas estão sempre se movimentando para trás. Aí se eu aqui já olho para uma pessoa que está dentro do carro, a impressão que eu tenho é que eu estou em repouso e a pessoa está em movimento. Então, o movimento, ele depende do referencial. Para uma pessoa que está parada do meu lado, eu estou parada. Se a pessoa está se movimentando, ela tem a impressão que eu estou me movimentando. Então, talvez vocês dizem para mim que eu estou parada, eu estou em repouso, não estou me movimentando. Mas agora um observador lá fora da Terra, imagina que isso seja possível, tá? O observador esteja do lado de fora da Terra e está observando, a Terra gira, né, gente? Então ele está vendo, olha, eu girar junto com a Terra.
Então, para vocês que estão aqui na Terra junto comigo, parece que eu estou em repouso, mas uma pessoa que está me observando do lado de fora da Terra vai dizer que eu estou em movimento. Então, quando a gente fala que está em movimento ou em repouso, a gente sempre vai usar um referencial. Ou seja, eu vou dizer está em repouso em relação a, está em movimento em relação a. Quer ver um outro exemplo? Imagina que eu esteja dentro de um carro que está andando a uma velocidade de 60 km por hora. Um observador que está do lado de fora do carro, me observando, ele vai dizer que eu estou em movimento, porque eu estou movimentando junto com o carro, ok? Então, em relação a esse observador do lado de fora, eu estou em movimento. Porém, uma pessoa que está no carro, sentada no banco do lado do meu, quando ela olha para mim, ela tem a impressão que eu estou em repouso, porque eu estou sentadinha, paradinha do lado dela. Então, olha só, em relação a essa pessoa que está do meu lado, eu estou em repouso. Mas em relação a uma pessoa que está fora do carro, eu estou em movimento. Isso que significa? É simples, né, gente? Não é muito complicado, não. Isso que significa dizer que o movimento é relativo. E ele vai depender de um referencial. Eu só posso dizer que um objeto está em repouso ou em movimento em relação a um referencial. Beleza? Primeiro conceito tranquilo. Se for tendo alguma dúvida, gente, deixa aqui embaixo, tá legal? Um outro conceito que a gente fala bastante na mecânica é o ponto material e ponto extenso. Na verdade, eu vou dizer para vocês que, sei lá, 95% dos exercícios, a gente só vai se referir a um ponto material. O que é isso, um ponto material? Imagina, por exemplo, um ônibus que está numa estrada e eu estou observando esse ônibus de um satélite. Observando ele, gente, de um satélite, ele parece ser só um pontinho. O tamanho dele não faz muita diferença. Eu posso me referir, muitas vezes, inclusive, a gente nos exercícios vai usar um ônibus, um carro, às vezes até algo bem maior, como um simples pontinho, porque o tamanho dele não faz diferença, tá? Agora, esse mesmo ônibus, olha só, se ele está sendo visto de um satélite, se a gente estiver pensando em relação a uma estrada muito grande, as dimensões dele são desprezíveis, então a gente pode representar ele como um pontinho, aí seria o ponto material. O que seria um ponto extenso? O que seria um ponto extenso? O ponto extenso, gente, já seria, por exemplo, agora nós vamos imaginar um ônibus dentro da garagem. Dentro lá da garagem do estacionamento dos ônibus, certo? Aí, gente, ele não pode mais ser tratado como um pontinho. Por quê? Porque ele tem dimensões. Ele tem as dimensões, ele não vai caber em qualquer lugar. Ele precisa ter uma vaga específica para ele. Se for muito estreitinho a vaga, ele não vai caber. Se for a vaga de um carro, ele não vai caber também. Então, agora a gente já precisa considerar as dimensões dele. Existem alguns exercícios, como eu disse, são poucos exercícios, que a gente vai ter que considerar a dimensão, tá? Desse ônibus. Por exemplo, o ônibus está passando por um túnel. O ônibus tem 12 metros e ele vai passar por um túnel de 20 metros. Então, a gente vai ter que considerar agora o tamanho dele, tá? Quando ele entra, quando ele sai do túnel. Então, vai acontecer alguns casos, mas olha, eu vou dizer para vocês, é mais em exercício de ensino médio. Geralmente, não cai muito essa questão de ponto extenso em vestibular e no Enem. Na maioria dos casos, a gente consegue considerar os móveis, tá? A gente chama de móveis tudo aquilo que se move, que está em movimento, que é o estudo da mecânica. A gente pode considerar, na maioria das vezes, os móveis como um ponto material. Beleza até aqui? Outra coisa importante que a gente precisa saber. Trajetória. O que é isso, trajetória, gente? Trajetória é trajetória. Trajetória é o caminho que o móvel percorre. Então, ó, se eu ando daqui para cá em linha reta, a minha trajetória foi
essa, uma formiguinha anda por esse quadro fazendo isso daqui, ó. Essa é a trajetória dela, esse é o caminho que ela percorre, tá? Então, trajetória é basicamente isso, o caminho. Aí nós temos um outro conceito que é a posição na trajetória. Então, a gente pode imaginar esse quadro aqui como um eixo de aqui Y e o eixo de X. Aí a formiguinha anda e para nesse pontinho aqui. Aí eu vou ter a posição dela em relação ao X e em relação ao Y, tá? Isso daqui é mais matemático. Ou numa estrada. O exemplo mais fácil, gente, de falar aqui para vocês é o da estrada. Imagina, por exemplo, que o carro sai do quilômetro zero numa estrada, certo? Toda estrada começa no quilômetro zero. E aí ele, agora nesse momento, ele está no quilômetro 120. O que eu estou falando, gente? Eu estou falando da posição que ele está nessa trajetória. Então ele saiu do zero, agora ele está no quilômetro 120. A gente ouve muito falar disso em relação à estrada, tá? Então é a posição que ele está nesse momento. Em alguns casos, aí quando a gente estuda mais a física mesmo, tá? A física mais pura. No dia a dia a gente não se importa tanto de fazer isso. A gente faz uma função horária da posição. Então, o que seria a função horária da posição? A câmera está mexendo um pouquinho, eu vou tentar mostrar aqui sem mexer tanto. Ó, por exemplo, S é igual a 2t mais 1. Esse S aqui, gente, é o da posição, tá? Às vezes pode ser S, pode dar X, pode ser Y também, não importa. O que importa é que tá falando da posição pra gente. S é igual a 2t mais 1. O que isso significa? Significa que se eu tiver o tempo de percurso, eu vou conseguir determinar a posição dele na trajetória. Não se preocupem muito com essa equação agora, com essa função agora. Nós vamos falar um pouquinho mais na aula 2, a gente vai ver um pouquinho dos gráficos, tá? De novo, gente, não é uma coisa que cai tanto, tá? Essa equação aqui equação do tempo, aliás, função do tempo, tá? Função da posição em relação ao tempo. Não cai tanto, mas é bom saber, é preciso saber. Então, na aula 2, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, resumindo, o que é essa função? É uma equação, tá? Pode ser uma equação de primeiro grau, de segundo grau ou qualquer outro tipo de equação, que vai me dar a posição em função do tempo. Beleza, gente, até aqui? Agora vamos começar para um negócio que acho que vocês querem saber mais. Agora a gente vai começar, gente, o que vai cair. Esses conceitos iniciais, é assim, é importante vocês saberem, tá? Vocês entenderem esses conceitos. Então, se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo, que eu vou procurar responder vocês. Mas, assim, esses conceitos são mais teóricos. Agora a gente vai começar por um negócio que realmente precisa saber, tá? A gente vai começar a falar sobre velocidade, finalmente. Finalmente, gente, vamos falar sobre velocidade. Então, vamos lá. Quando a gente estudar mecânica, e principalmente essa primeira parte, não precisa se preocupar tanto com esses nomes não, tá? Tô falando só para vocês saberem. A mecânica tem duas partes, que é a cinemática e a dinâmica. O que significa? Mecânica é estudo do movimento, certo? A cinemática, a gente só vai se preocupar com o movimento que está acontecendo. A dinâmica, a gente vai se preocupar com as causas do movimento. Então, por exemplo, para um carro andar, ele precisa de uma força, certo? Uma força para empurrar ele. Então, aí entra na dinâmica, a gente já está estudando a causa do movimento. O que está fazendo ele andar, ou o que faz ele parar e assim vai. Aí a gente vai estar falando de força. Mas essa primeira parte, a gente só fala da cinemática um pouquinho mais... Eu não vou dizer que é mais simples, mas a gente só fala do movimento e a gente não se preocupa com, né, nessa primeira parte aqui, a gente não se preocupa com as causas do movimento. A gente vai falar que está se movimentando, beleza, por que ele está se movimentando? Não sei. Ele está se movimentando, só sei disso. E aí, gente, tem 4 grandezas que nós vamos usar muito. É muito importante vocês saberem, tá? A primeira dessas grandezas é o deslocamento. Então, o que é o deslocamento? Gente, deslocar de um lado para o outro, certo? Isso daí é deslocamento.
Só que aí, quando a gente estuda na física, e assim, não só para física, tá, gente? Por exemplo, prova da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, precisa saber essa parte aqui da mecânica. Super, super, super importante saber essa parte, tá? Só para dar um exemplo para vocês. Então, quando a gente vai falar sobre deslocamento, na vida cotidiana a gente fala assim, ele andou daqui para cá. Beleza, não preciso saber mais nada. Mas, quando a gente vai estudar mais a fundo o movimento, nós precisamos medir. Se ele andou daqui para cá, quanto foi que ele andou? Qual que é a medida do que ele andou? Então, a gente vai precisar falar muito de medidas, certo? A gente vai precisar medir o deslocamento. Como que a gente mede esse deslocamento? Unidades de comprimento. Quais são as unidades de comprimento? O que a gente mede de comprimento? Milímetro, centímetro, metro, quilômetro, milhas. Tudo que a gente mede, o comprimento. Então, a distância da minha cidade à cidade vizinha, se eu for para lá, é de 40 quilômetros. Então, eu vou dizer que se eu sair daqui e fui para lá, que eu me desloquei 40 quilômetros, certo? O deslocamento, gente, é uma grandeza vetorial. Ai, meu Deus do céu, o que é isso, grandeza vetorial? Calma que é bem tranquilo, tá? Não se preocupar muito com isso, não. Gente, grandezas vetoriais, tá? Todas as grandezas vetoriais são aquelas que a gente precisa representar com uma setinha. Essa setinha aqui é chamada de vetor. Por isso que eu digo grandezas vetoriais, tá? Porque eu tenho que representar com um vetor. São aquelas grandezas que elas têm que ter um número, mas elas também têm que ter direção e sentido. Então, por exemplo, se eu for sair daqui e ir para a cidade vizinha, eu vou dizer assim, eu andei 40 quilômetros. Beleza, eu sei o quanto que eu andei, eu sei o número, tá? O módulo. Esse número a gente chama de módulo. Mas aí vamos perguntar, gente, tá? Mas eu andei 40 quilômetros para onde? Se eu for ensinar para vocês. Foi para cá? Foi para cá? Para que lado? Para leste, oeste, norte, sul? Eu vou ter que dar uma direção e um sentido para vocês. Então, todas as vezes que a gente fala de deslocamento, está implícito também uma direção e um sentido. E que a gente geralmente representa para essa setinha, tá? Eu posso dizer assim, vertical para cima, vertical para baixo, posso dizer, beleza. Eu posso dizer na direção leste, na direção noroeste, e por aí vai, tá? Ou eu posso simplesmente representar com um vetor. Nós vamos falar sobre os vetores, não se preocupa, tá? Não fica muito preocupado com esse negócio de vetor ainda. Nós vamos chegar lá. Mas, muitas vezes, quando a gente fala de deslocamento, eu não necessariamente preciso saber para onde que eu fui, para onde que eu me desloquei. Então, por exemplo, se eu quiser, só um exemplo para vocês, um exemplo prático. Eu quero medir quanto que meu carro faz por litro. Muita gente faz isso, muita gente que tem carro. Quantos quilômetros que ele faz por litro? Então, geralmente eu coloco uma quantidade lá no tanque, ando uma determinada quantidade de quilômetros, e aí faço a conta, quantos litros que ele gastou para aqueles quilômetros, para saber se o carro é eficiente, se não é, o pessoal fala se está bebendo muito, se está gastando muita gasolina ou não, tá? Mas aí nesse caso eu não preciso saber para onde que ele andou, eu só preciso saber o número de quilômetros, só o número. Então assim, vai ter muitos casos na física que a gente vai falar só o número, eu não vou precisar usar essa setinha. O deslocamento é uma grandeza vetorial, mas às vezes a gente só precisa do módulo, só precisa do número. A velocidade vai ser a mesma coisa, vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Nessa primeira parte, a gente não vai precisar se preocupar com o vetor, tá? Para onde que ele se deslocou. Eu só vou precisar saber o quanto que ele andou, tá? Se foi para cima, se foi para baixo, se foi... Não importa o lado que ele foi. O que importa agora vai ser o número. Então, quando a gente fala, eu quero o deslocamento escalar, eu estou dizendo, gente, que eu não estou preocupada com o vetor, não estou preocupada com a direção, só estou preocupada com o número, tá? Quanto que ele se deslocou. Então, vamos lá, gente, deslocamento, muitas vezes a gente vai precisar medir, nós vamos falar disso aqui, se preocupa não, tá? A direção, o sentido, a gente vai chegar lá.
Mas quando eu falo em deslocamento escalar, ou quando eu falo só o número, é porque eu só me preocupo com o quanto que ele se deslocou. Não importa a quantidade. O que você precisa saber nesse momento é que a gente sempre fala de deslocamento utilizando uma grandeza de comprimento. Repito, gente, pode ser milímetro, centímetro, metro, quilômetro, hectômetro, qualquer uma das derivações do metro, tá? Tem algumas que, por exemplo, nos Estados Unidos usam muito milha, tá? Tem alguns outros nomes que a gente pode dar, mas sempre tem que ser uma unidade de distância. Aí tem um negócio chato, gente. Ai, eu odiava quando minha professora de física falava isso. Mas eu vou explicar pra vocês, vou explicar por que tem que falar, tá? Aí tem um negócio assim, no SI. O que é isso? Sistema Internacional de Medidas. Para que eu tenho que saber isso? É que esse Sistema Internacional de Medidas, ele coloca algumas medidas que são padrão. Então, olha só a quantidade de distâncias que eu tenho. Então, é importante, quando a gente vai estudar física, ter uma unidade padrão. Aí, no sistema internacional, a unidade padrão... Vocês vão entender um pouquinho melhor disso mais pra frente, tá? Se você ainda não entendeu, fica tranquilo. No sistema internacional, a unidade padrão, ou unidade mais usada, que a gente sempre tem que saber, é o metro. Ah, mas o exercício deu aqui em quilômetro. Às vezes até dá pra gente trabalhar com quilômetro. Só que muitas vezes a gente vai ter que passar para metro. Sempre vai ter que fazer a conversão, tá? Então, falar em quilômetro, vamos passar a distância para metro, o deslocamento para metro. Às vezes vai estar em centímetros, vamos passar para metro. Está em milha, vamos passar para metro. Vocês vão entender isso mais à frente. Então, já fica atento a isso. Ó. Sempre a gente vai ter que dar uma unidade de medida de comprimento, tá? Medida linear de comprimento. A padrão, a unidade que a gente vai utilizar muito é o metro. Então, é importante que você saiba fazer as conversões. Comenta aqui pra mim, você sabe fazer essa conversão? Você está em quilômetros, você sabe passar para metro? Regra de 3, tá? Regra simples. Se não sabe, gente, deixa aqui. Quem sabe a gente pode fazer uma aulinha extra sobre esse assunto. Mas é importante, muitas vezes a gente vai precisar. Tá legal? Então, vamos lá. Deslocamento, a gente precisa muitas vezes saber, muitas vezes não, a gente sempre precisa saber o quanto foi esse deslocamento. Vai dar um número e uma unidade de medidas. Então, 40, número, unidade de medida, quilômetros, certo? Número, 40, unidade, quilômetro. Ou, sei lá, 200 metros. E por aí vai. Sempre vai dar um número e uma unidade de medida. E mais pra frente vai dar um vetorzinho também, que vai dar pra gente a direção e o sentido desse deslocamento. Beleza até aqui? Outra coisa importante que vocês precisam saber e que a gente vai utilizar muito nos exercícios é o tempo. Então, por exemplo, eu fiz esse deslocamento de 40 quilômetros, eu fiz em meia hora. Só um exemplo aqui, tá? Então, ó, o deslocamento em tempo. Gente, tempo é tempo, tá? O tempo da física é o mesmo tempo que a gente usa no nosso dia a dia. O mais comum da gente utilizar é horas, minutos e segundos. Legal? A gente vai utilizar essas unidades. A unidade padrão, segundo aquele chato lá, sistema internacional. Eu não vou entender depois porque que tem, mas sei que parece ser chato na hora que fala. A unidade padrão é o segundo. E é importante vocês saberem fazer a conversão. Comenta aqui, vocês sabem converter? Por exemplo, meia hora para segundos. Quantos segundos tem meia hora? Comenta, vocês sabem ou não sabem? Regra de 3, tá? Só fazer regra de 3 a gente consegue chegar lá. O mais comum, gente, vai dar em horas e a gente vai ter que passar para segundos, tá legal? Às vezes dá pra gente deixar em horas mesmo. Vocês vão ver alguns casos de exercício que dá pra gente deixar em horas. Mas em outros casos não tem jeito, a gente vai ter que fazer essa conversão. Então, ó, essas duas unidades que eu já falei, distância ou deslocamento, que vai ser dado em metros principalmente, ou quilômetros, que também é muito usado. E tempo pode ser dado em horas, minutos, segundos, mas o padrão é segundos. Aí, eu quero agora calcular a velocidade. O que é isso, gente, velocidade? Velocidade é a taxa de rapidez, por assim dizer. A velocidade, gente, é a velocidade que a gente está acostumado a dizer no dia a dia. Se eu digo, por exemplo, que eu ando rápido ou que eu ando devagar, eu estou me referindo à velocidade, ou seja, seria a taxa do quanto que eu andei em uma unidade de
tempo. Quanto que eu andei por tempo. Aí, gente, a gente vai ter agora dois conceitos que são super importantes, mas ao mesmo tempo super simples. Agora vocês vão ver que o negócio vai começar a simplificar, tá? Parece que eu falei grego algumas coisas aqui pra trás, mas vocês vão ver que vai simplificando. Agora vai tudo fazendo sentido, vai tudo encaixando. Existem duas velocidades que a gente precisa saber, que é a velocidade média e a velocidade instantânea. O que é a velocidade média? Como o próprio nome diz, gente, é a média, certo? Então imagina que eu saio daqui e vou para essa cidade que fica a 40 km de distância. Eu vou, digamos, tá? Só um exemplo, que eu tenho uma velocidade média de 80 km por hora. Isso significa que eu andei o tempo todo a 80 km por hora? Não. Por que não? Por que não significa isso? Porque, olha só, imagina, minha velocidade média foi de 80 km por hora. Mas imagina que eu pego o carro, ó, o carro tá parado, certo? E eu começo a acelerar ele, aí eu vou ganhando velocidade. Eu tô na cidade primeiro, e na cidade não dá pra botar 80 km por hora. O máximo talvez, sei lá, uns 30 km por hora em alguns lugares que dá. Aí tá, eu cheguei agora na rodovia. Aí quando eu cheguei na rodovia, digamos que eu tô a 40 km por hora. Eu vou acelerar até chegar a 80 km por hora. Aí, gente, eu chego no trevo, por exemplo. No trevo eu tenho que diminuir a velocidade. Tá vendo que a velocidade vai oscilando? Ela vai aumentando, diminuindo. Daí eu vou ultrapassar um outro carro. Pela legislação é permitido você ultrapassar a velocidade máxima da estrada, digamos a 80 km por hora. Mas numa ultrapassagem eu posso chegar até uns 90, quase 90 km por hora. Então ali na ultrapassagem eu preciso acelerar um pouquinho mais, então eu excedi um pouquinho a velocidade, tá? Olha só, minha velocidade vai fazendo isso daqui, certo? Mas se eu pegar uma média de todas as velocidades, foi de 80 km por hora. Então quando eu falo média, é a velocidade média. Agora, quando eu falo na velocidade naquele instante, então agora, exatamente agora eu olhei no meu velocímetro, eu estou a 60 km por hora. Agora, nesse instante, eu estou falando da velocidade instantânea. O que é velocidade instantânea? A gente está mexendo no quadro aqui, eu vou procurar resolver isso daqui para as outras vezes. Deixa eu ver se eu ajusto aqui. Sei por que meu tripé está mexendo muito. Nos próximos vídeos eu vou melhorar isso, tá bom? Pode ficar tranquilo. Por enquanto eu vou tentar evitar ficar virando, aí o celular mexer de novo, para o celular não ter tanto esse balanço que tá tendo, que eu sei que não é legal para vocês que estão assistindo não, mas fica pro próximo, não vou gravar tudo de novo não. Então vamos lá, gente. Voltando aqui ao que a gente estava falando, quando a gente fala nesse instante, exatamente agora, a velocidade está a 60 km por hora. Dali um pouquinho, eu preciso acelerar para uma ultrapassagem, a velocidade está a 85. Então, nesse instante, velocidade instantânea, naquele instante. Velocidade média é uma média de todas as velocidades. A velocidade instantânea não tem cálculo, tá? Na verdade até tem, mas por enquanto ainda não, tá? A velocidade instantânea bota na cabeça. Como é que a gente faz para achar a velocidade instantânea? Olha no velocímetro. Velocidade média a gente calcula. E como que a gente calcula essa velocidade média? Por essa formulazinha aqui, gente, que ela é muito manjada, ela é muito usada, vocês vão precisar saber dela, não precisa ficar se martelando para tentar decorar não. De tanto a gente usar, a gente acaba decorando, tá? Velocidade média é igual a variação de posição ou deslocamento sobre o tempo, a variação do tempo. Então, quanto que eu desloquei em quanto tempo, certo? Quanto eu desloquei sobre a variação do tempo. Quanto tempo foi que eu gastei? Gente, eu preparei aqui para vocês dois exercícios, um é de vestibular e o outro é de Enem, em que nós vamos trabalhar exatamente o conceito de velocidade média. De tudo que eu falei aqui, tudo é importante, mas é mais importante para a gente construir a base. Agora, gente, o mais importante, o que geralmente cai umas questõezinhas teóricas aqui. Opa, gente, oscilou de novo. Cai umas questõezinhas teóricas, cai, tá? Pode ser que lá no Enem, no vestibular, vai falar assim: Marina está no carro. Em relação a uma pessoa que está de fora, ela está em... Explica por quê, tá? Você tem que saber que o movimento é relativo.
Então pode ser que caia sim algumas coisinhas teóricas, tá? Mas o que provavelmente vai cair mais é essa noção aqui de... Ai, eu tô tentando não mexer. Essa noção aqui de velocidade média. Bora lá para os dois exercícios que agora a gente vai, ó, cimentar na mente de vocês, tá? Vou pausar um pouquinho o vídeo, vou apagar o quadro para a gente conseguir resolver. Bora lá? Me aguarda aí só um minutinho. Fica aí, tá? Não sai daí não. Prontinho, gente? Nem demorei, né? Então vamos lá. Essa questão, ela é uma questão de universidade, é a Universidade Federal de Pernambuco, tá? Que caiu. E aí, gente, vai estar aparecendo aqui, eu vou colocar a edição para vocês, na edição vai estar aparecendo essa questão inteira aqui. Então vamos lá, o que ela fala? É o seguinte: um caminhão se desloca com velocidade escalar constante de 144 km por hora. Suponha que o motorista cochile durante 1 segundo. Qual a distância em metros percorrida pelo caminhão nesse intervalo de tempo se ele não colidir com algum obstáculo? Aqui a questão, vocês podem procurar depois na internet, tá? É só colocar lá o começo da questão que a internet já te dá a questão inteira, se você precisar. Antes de falar com vocês aqui sobre a resolução dessa questão, aqui, essa questão da internet, gente, ela lançou algo muito importante e vocês podem até pesquisar um pouquinho mais sobre isso, que é o problema dos caminhoneiros na estrada. Porque caminhoneiro geralmente precisa cumprir um determinado trecho e ele tem tempo para isso. E às vezes acontece até que as empresas, elas pagam de acordo com a rapidez dele. Então, se ele faz o trajeto mais rápido, ela vai pagar mais. Ou talvez o caminhoneiro pense assim, não, se eu for mais rápido, eu consigo pegar mais carretos e consigo ganhar mais, ou consigo voltar mais cedo para casa. E aí o que acontece? Muitos caminhoneiros dormem pouco, dormem super mal, fazem uso de remédios, às vezes fazem uso até de drogas ilegais para conseguirem se manter acordados. E os resultados, gente, são bem tristes. Vocês podem dar uma pesquisada sobre isso. Mas vamos falar sobre esse caminhoneiro aqui, ó. Ele está andando numa velocidade bem alta, 144 km por hora. Viu o que falou escalar? Por quê? Eu não quero saber a direção, no sentido que ele está indo, só me preocupo com a velocidade dele, tá? Falou que a velocidade está constante. Gente, velocidade constante, a gente pode usar o mesmo esquema de velocidade média, tá? Velocidade média e velocidade constante é a mesma formulazinha que a gente vai utilizar. Vamos lá, então vamos para os dados que nós temos. Eu sempre gosto, todas as vezes de questão numérica, de colocar aqui do lado todos os dados que eu tenho. Principalmente, uma dica para você, principalmente questão de Enem, muitas vezes vai dar vários dados e a gente não vai precisar usar todos. Então a gente precisa saber o assunto para saber quais que a gente vai precisar usar. Isso acontece muito no Enem, tá? Então, se por acaso você estiver resolvendo uma questão de Enem e sobrou dado, não se preocupa. Se você sabe a formulazinha ali, sobrou um dado ali que eu não usei, então deve estar errado. Não, o Enem faz isso para confundir mesmo, tá? Questão de vestibular, não. Questão de vestibular, geralmente, na maioria, depende do vestibular, né? Mas geralmente ele dá os dados que a gente precisa, não necessariamente que vai sobrar. Então vamos lá, o que nós temos? Nós temos que a velocidade dele, falou que é uma velocidade constante, é de 144 km por hora. Olha só, a minha velocidade aqui está em quilômetros por hora. E diz que durante 1 segundo ele cochilou. Gente, o que é cochilar 1 segundo? Não é nada, né? Fechou o olho, daquela pequena cochilada e já acordou. Mas aí eu quero saber quanto que ele vai percorrer, supondo que ele não bateu em nada, porque quando está cochilando você não tem noção de desviar das coisas, né? Supondo que ele não bateu em nada, quanto que ele percorre cochilando? Aqui, gente, vai acontecer uma coisa super importante. Eu sei que eu estou indo devagar, talvez vocês estão com pressa, mas não adianta, tá? A gente querer fazer rápido o exercício sem entender. É melhor fazer menos exercícios, mas você entender, do que você tentar fazer um monte e não entender nada, tá? Então, vamos fazer um aqui. Se você aprender isso daqui, você vai conseguir fazer qualquer outro depois que envolva essas questões aqui. Então, não se preocupa de eu estar indo um pouquinho devagar. Então, vamos lá, ó. Primeira coisa, a nossa velocidade aqui deu em quilômetros por hora. É uma unidade de velocidade. Eu não falei disso, mas a velocidade a gente pode dar
geralmente é dada em metros por segundo ou quilômetros por hora. Mas pode ser, ó, desde que seja uma unidade de distância sobre uma unidade de tempo, é velocidade. Centímetros por segundo é velocidade, quilômetros por segundo é velocidade. Mas as duas mais usadas são quilômetros por hora e metros por segundo. Guarda essas duas aqui. Então, eu tenho a minha velocidade em quilômetros por hora. Presta atenção na unidade, porque tem muita gente que erra por causa dessa bendita unidade. Vocês vão entender por quê. E deu meu tempo em segundos. Olha só, as unidades não são a mesma. Aqui tem uma unidade de quilômetro por hora, tá? E aqui deu tempo em segundos. As duas não batem, então tem unidades diferentes. Então, o que a gente vai ter que fazer? Primeira coisa, antes da gente resolver, antes da gente jogar lá para a forma, eu sei que você está apressadinho e que você já quer jogar logo na forma e já encontrar a distância. Talvez já tenha até feito isso enquanto eu estou falando aqui. Mas antes da gente fazer isso, a gente precisa combinar as unidades. Porque senão vai dar uma resposta errada. Não tem como dar certo se uma está em hora e a outra está em segundo. Eu posso fazer o quê? Eu posso passar o segundo para hora ou passar o quilômetro por hora para metro por segundo. Só que se a gente for lá no exercício, está pedindo a distância em metros. Então, o que é mais fácil aqui? Eu passar a velocidade de quilômetro por hora para metros por segundo. Como que eu faço isso? Eu acho que tem um vídeo aqui nesse canal que eu explico. Todas as vezes que está em quilômetros por hora que eu preciso passar para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Ah, e se fosse o contrário? Faz o contrário. Multiplica por 3,6. Quer saber por quê? Se você é mais curiosinho, deixa aqui que eu posso fazer um vídeo depois explicando de onde que surgiu esse 3,6. Não é número mágico não, tá? Tudo tem explicação. Mas para a maioria das pessoas não precisa saber. Só precisa saber que a gente tem que multiplicar ou dividir por 3,6. Eu já fiz a continha aqui, dividi 144 km por hora por 3,6 e deu 40, tá? Quando eu dividi, já está em metros por segundo. Agora sim, gente, agora o negócio vai variar. Por quê? Porque eu tenho a minha velocidade em metros por segundo e eu tenho meu tempo em segundos. Ó, combinou. E aí, quando eu achar a distância, vai dar em quê? Em metros, tá? Porque a minha velocidade tem uma de distância ou de deslocamento e uma de tempo. Ó, distância e tempo. Então, a distância em metros, o tempo em segundos. Pronto, ó, agora combinou. Então, não adiantou fazer apressadinho, já jogar nessa forma que você encontrou uma... Se você já fez isso, já achou que entendeu, já foi lá para resolver, você fez errado. Então, ó, a velocidade é igual à distância sobre o tempo. Ah, mas por que o D? Por que você colocou o S? Gente, não importa, tá? A letrinha que eu coloquei aqui. Pode ser D, pode ser S, pode ser X. O que importa é saber o que é o deslocamento. Por isso que eu já coloquei duas diferentes. É bom vocês já se acostumando, porque, gente, isso não é mais importante, a letra que usar. O importante é vocês saberem que é o deslocamento, tá? O deslocamento sobre o tempo que eu gastei. Eu quero saber a distância, não quero? Então, o que eu já fiz aqui, ó? Coloquei um aqui embaixo, fiz uma regrinha de 3. Para quê, gente? Para eu já isolar o D, já isolar a distância, o S ou o X, não importa, tá? Para já encontrar direto, para não ter que ficar fazendo muita conta depois. Então, se a velocidade é igual a distância sobre tempo, mudando um pouquinho essa forma, só ajeitando ela, eu tenho que a minha distância é igual a velocidade vezes o tempo. Feito isso, eu vou substituir a distância é igual a velocidade. Aqui eu já converti, olha que as unidades têm que combinar, tá? Essa aqui não dava, porque ó, hora com segundo não combina, são duas unidades diferentes. Então a unidade, ó, 40 metros por segundo, que foi o que converti, vezes o tempo, 1 segundo. 40 vezes 1, 40 o quê? 40 o quê? Se a distância, se a minha velocidade está em metros por segundo, a minha distância vai dar em metros. Então, a distância, 40 metros. Gente, olha que perigo. Esse caminhoneiro andou 40 metros dormindo. Mas não foi 40 metros assim, devagarzinho, foi 40 metros a 144 km por hora. Olha que perigo dar uma leve cochiladinha no volante. Perigoso, né? Vamos para mais um exercício. Esse exercício é do Enem, caiu no Enem de 2012. Um pouquinho de paciência, vocês nem vão precisar
precisar paciência, mas eu vou pausar o vídeo aqui, apagar o quadro e a gente vai para ele, tá bom? Bora lá! Então, gente, voltando, a gente vai falar agora da questão do Enem, tá? O enunciado é grande, eu vou ler inteiro, vou tentar ler rápido, mas tá mais simples um pouquinho de resolver do que o outro. Então, vamos lá. Essa questão caiu no Enem de 2012. Vai estar aqui. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. 2 trechos. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é 80 km por hora e a distância a ser percorrida é 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Então veja bem, aqui nós temos 2 trechos, tá? A gente tem que botar isso bem em mente. Então se são 2 trechos, a gente vai ter que fazer 2 coisas diferentes. Não dá pra gente fazer tudo numa conta só. 2 trechos, cada um tem uma distância a ser percorrida e cada um tem uma velocidade máxima permitida. Supondo, como falou aqui, que a gente vai conseguir andar sempre na velocidade máxima, porque às vezes o trânsito não dá muito, né? Às vezes a velocidade é de 80 km por hora, mas está com trânsito, só consegue botar 60. Mas aqui falou, ó, você consegue andar no máximo permitido. Quanto tempo que ela vai gastar nos 2 percursos? Como são 2 condições diferentes, a gente vai ter que fazer um por vez, não tem jeito, tá? Eu gosto sempre, gente, vocês vão ver aqui, de escrever, ó, trecho 1, trecho 2. Ai, pra que isso? Não dá pra ir logo fazendo a conta? Gente, a tendência, dá pra fazer a conta direta? Muita gente consegue, mas a tendência de você errar é muito grande. Então, assim, o tempinho que você vai perder, entre aspas, fazendo isso daqui que eu tô fazendo, organizando, vai te economizar muito, porque se você errar, mesmo se você colocou a resposta errada lá, você vai perder ponto. E depois, um outro problema que acontece é que às vezes você chega numa resposta que não tem lá, você vai ter que fazer tudo de novo. Então você vai perder muito mais tempo, tá? Do que colocando organizadinho aqui. Então bora lá. Ó, o trecho 1, o que nós temos? Eu tô fazendo devagar, gente, é porque vocês estão aprendendo, tá? Ou vocês estão revisando. Eu sei que tem gente que conseguiria fazer rápido, mas eu sei também que tem muita gente aí que vai tentar fazer isso rápido e que vai errar. Então não adianta a gente tentar querer ir rápido demais, tá bom? Então, bora lá. Trecho 1. A minha velocidade máxima permitida, aqui no exercício falou que é essa velocidade que eu vou andar, tá? É de 80 km por hora. Eu vou estar sempre andando nessa velocidade, de 80 km por hora. E eu vou andar durante um trecho de 80 km. Ah, mas você colocou X. No primeiro lá você falou que era S, depois você falou que era D, depois você falou que era X. Gente, eu tô fazendo isso de propósito, tá? Eu poderia colocar uma unidade só, mas por que eu tô fazendo isso? Porque o importante não é vocês saberem D, X, S. O importante é vocês saberem o que significa. Tem gente que prefere colocar X, tem gente que prefere colocar S, mas o importante, gente, é saber o que ele significa, tá? Então, por isso que eu coloquei o X aqui. No trecho 2, a velocidade foi de 120 km por hora e o trecho foi de 60 km. Dá só uma olhadinha, gente, que agora, diferente do exercício anterior, as unidades estão combinando. Porque, ó, quilômetros por hora, quilômetros, ó, agora tá certinho. Se aqui tivesse em metros, aí não tava combinando, não. Mas, ó, quilômetros por hora e quilômetro, beleza. Quando a gente achar o tempo, se é quilômetros por hora, vai dar em hora, ok? E aqui também tá combinando, então a gente não vai ter que fazer nada, não vai ter que fazer conversão. Um trabalhinho a menos. Eu quero calcular o tempo. Eu tenho a minha formulazinha aqui. Esse celular, esse fio aqui tá fazendo o celular trepidar. Vou melhorar isso pro próximo, mas por enquanto aguenta essa trepidação aqui do celular. Ó, a minha fórmula é a velocidade é igual ao deslocamento sobre o tempo. Aqui eu coloquei x sobre t, tá? Ou pode ser delta t também, que é a variação do tempo, dá na mesma. Como eu quero achar o tempo, eu fiz
aproximação em x aqui e já coloquei outra. É a mesma fórmula, gente, só que eu só mudei ela um pouquinho. Mas eu não mudei a fórmula, se vocês olharem. Eu só troquei os termos de lugar, tá? Então, o tempo é a mesma coisa que a distância sobre a velocidade. Posso fazer aqui e depois eu mudo? Pode também, não tem problema. Eu prefiro fazer sempre assim porque muitas vezes evita trabalho, tá? Então, sempre que você puder já mudar as letrinhas aqui na fórmula, vai melhorar a sua vida. Então, bora lá. O meu tempo, então, é o x sobre o v. Vamos ter que fazer em cada um deles, porque são dois trechos diferentes. Em cada trecho, gente, eu tenho uma condição. Não consigo fazer já direto, fazer dos dois, um. Então, vamos lá. O primeiro trecho, a minha velocidade foi de 80 km, ok? E a minha distância, desculpa, gente, a distância percorrida, o x foi de 80 km. Sobre, ó, o x sobre a velocidade. Cuidado para vocês não inverterem. Distância de 80 km sobre a velocidade, 80 km por hora. As unidades combinando, quilômetro, quilômetro. 80 dividido por 80, 1. 1 o quê? Se é quilômetro, quilômetro por hora, cortando quilômetro, vai sobrar hora. O tempo vai ser 1 hora. 1 hora o quê, gente? O primeiro trecho, tá? Não esquece disso não, vai? Muita gente já quer ir direto na conta, ficar afobado e já... então vai ser de 1 hora. Não, a gente só fez o primeiro trecho, tá? A gente tem que fazer dos dois, lembra que são os dois trechos. O segundo a gente vai fazer a mesma coisa. Tempo é igual a x sobre v, o deslocamento sobre a velocidade. O meu deslocamento aqui foi de 60 km, ó, deslocamento sobre velocidade. Deslocamento de 60 km, velocidade 120. Cuidado para vocês não inverterem, tá? Tem gente que já vai... esse aqui é facinho, vou colocar o 120 embaixo, o 120 em cima, 60 embaixo vai dar 2. Cuidado, não. O deslocamento tem que ser em cima, não adianta querer fazer rápido. 60 dividido por 120, ó, quilômetro por hora, combinou direitinho, minha resposta vai dar em hora. 60 dividido por 120, já fiz a conta aqui, faz primeiro a simplificação da fração, depois vocês fazem a conta, vai dar 0,5 horas. 0,5 hora, que é a mesma coisa que meia hora, 30 minutos, tá? Vocês conseguem ter essa noção, né? Então, vamos lá. O primeiro trecho eu consigo fazer em um tempo de 1 hora. O segundo trecho eu fiz num tempo de meia hora. Aqui de ladinho, pode não mexer muito. Ó, 1 hora, meia hora. Primeiro trecho 1 hora, segundo trecho meia hora. Qual que foi a distância total? Desculpa. Qual foi o tempo total que eu gastei? Qual foi o tempo total? O tempo total foi de 1 hora mais meia hora, que dá quanto? 1,5 hora. 1 hora e meia, 1 hora e 30 minutos. Então, nesses dois percursos, eu vou gastar um tempo de 1 hora e meia, se eu puder colocar essa velocidade o tempo todo, 80 e 120. Tranquilo, né, gente? Eu sei que assim, eu demorei um pouquinho, falei um monte de coisa, mas para você entender como faz, tá? Então, vale a pena perder esse tempo, escrever, vai sempre, gente, conversando com o problema. O que é isso, conversar com o problema? É isso que eu tô fazendo aqui. Peraí, o que eu tô fazendo? Não sai feito um louco, colocando fórmula no caderno e querendo fazer. Não vai dar certo assim. Vai devagar, pensando, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu não faço do outro jeito? Tá legal? Foi isso que me pediu no exercício, mas eu aproveitei aqui, porque eu já vi exercício de Enem caindo isso aqui, pra gente não ter que fazer outro exercício. Agora imagina, gente, que o exercício estivesse pedindo a velocidade média total do percurso. Veja, eu tive duas velocidades, eu tive a velocidade de 80 km por hora e eu tive a velocidade de 120 km por hora. E se eu quisesse ter uma média de todo o percurso, qual que foi a minha velocidade média? Tem dois jeitos de fazer. Eu vou fazer do jeito que a gente usa menos matemática. Eu não estou muito interessada em ficar falando muita coisa de matemática, porque eu acho que não vale tanta pena. Mas assim, se você gosta de matemática, dá para fazer uma média ponderada das velocidades. Pegar a velocidade e pesos dessa velocidade. Se você não gosta muito de matemática, não entendeu o que é esse negócio de média ponderada, acompanhe aqui que vocês vão entender. Agora esse jeito. Então, olha só, eu tenho duas velocidades, certo? Para saber a velocidade média, o que eu preciso calcular? A velocidade média é a distância total que eu andei sobre o intervalo de tempo total.
Então, qual que foi a distância total? O primeiro percurso foi de 80 e o segundo foi de, 60 quilômetros. O primeiro foi de 80 e o segundo foi de 60. 80 mais 60, a distância total, tá? Quero saber a velocidade média total, então tem que pegar a distância total. O primeiro mais o segundo, 80 mais 60 vai dar 140 quilômetros. Aqui está em quilômetros e aqui está em quilômetros. É importante a gente saber se os dois estão em quilômetros. Se eu tivesse em metro, a gente ia ter que passar, não dava para somar não, tá? Mas tá as duas em quilômetros, então beleza. Então, 140 quilômetros é a distância total e o tempo total a gente acabou de calcular aqui, 1,5 horas. Não dá exato, dá algo de 93,33333, coloquei só o primeiro 3 aqui, primeiro 3 decimal, tá? 93,3 km por hora. Essa é a velocidade média de todo o percurso. Agora, gente, eu quero que vocês contem para mim aqui embaixo, quem ficou até o final dessa aula, o que vocês acharam dessa explicação? Vou fazer um desafio. Pega esses dois exercícios agora, pega na internet ou pausa no vídeo no momento que eu coloco ele aqui e você vai tentar fazer sozinho, tá? Sozinho. Depois, o que você vai fazer? Você vai pesquisar exercício de velocidade média, um exercício que está no teu livro didático, exercício de Enem, e você vai tentar fazer sozinho. Porque agora, tá, você viu tudo aqui e entendeu, mas agora o importante é você fazer, tá? E aí depois você vai me contar aqui embaixo, você vai voltar para esse vídeo e contar como é que tá. Tá entendendo? Não tá? Tá com dificuldade? Dependendo das dificuldades, se tiver muita gente com dificuldade no mesmo exercício, eu faço outro vídeo explicando justamente a sua dificuldade, então não deixa de comentar, tá bom? E fala pra mim o que vocês acharam dessa aula, fora o celular tá mexendo muito aqui, isso eu vou melhorar para a próxima aula, prometo para vocês. Mas fala pra mim o que vocês acharam dessa aula, se gostaram, não gostaram, como é que foi, tá bom, tá ruim, o que pode melhorar, se tá rápido, tá devagar. Eu quero muito saber a sua opinião e não deixe de deixar o seu like, se você gostou. Tá bom, pessoal? Espero poder ter ajudado vocês. Próxima aula nós vamos falar... gente, a próxima aula, sinto muito, vai ser um pouquinho mais chata, porque a gente vai falar um pouquinho de gráfico, mas assim, prometo que eu vou tentar deixar o negócio mais leve possível para vocês, são assuntos que vocês vão ter que saber.